Após os processos judiciais serem arquivados ou baixados, não raros são os casos em que devem voltar à tramitação por alguma questão processual. Neste sentido, existem 2 movimentos dentro da tabela de movimentos do Conselho Nacional de Justiça, que são usados na grande maioria dos casos em que o processo necessita voltar à tramitação. São eles os movimentos de reativação, Código 849, e de desarquivamento, Código 893. O movimento de reativação, segundo o glossário do CNJ, aplica-se na hipótese de novo recurso em processo anulado, erro na baixa do processo e outros casos de processo arquivado definitivamente ou com baixa definitiva que retoma o andamento. O movimento de reativação deve ser utilizado sempre que o processo em questão necessitar voltar ao status de processo pendente, ou seja, é um processo que ainda deverá ser analisado pelo magistrado para que seja proferido movimento de julgamento ou decisão terminativa. É através do movimento de reativação que o CNJ identifica que todos os lançamentos posteriores à reativação devem ser considerados nos cálculos das estatísticas e indicadores de desempenho. Preste atenção nos exemplos do correto uso do movimento de reativação. Note que o processo é reativado em 29 de abril e as medidas processuais passam a ser tomadas. O processo continua sua tramitação e no ano de 2021 é feita uma homologação de transação por parte do magistrado responsável. Importante destacar que se a unidade tivesse usado o movimento de desarquivamento ao invés do movimento de reativação, as estatísticas decorrentes da audiência de conciliação e da sentença de homologação de transação seriam desconsideradas da produtividade da unidade. Já o movimento de desarquivamento, segundo o glossário do CNJ, deve ser usado quando os autos retornam à tramitação após ter sido registrado algum movimento de arquivamento, definitivo ou temporário, como, por exemplo, erro no arquivamento, deferimento do pedido, juntada de certidão, entre outros. O movimento de desarquivamento deve ser utilizado somente nos casos em que se faz necessária a juntada ou expedição de documentos, sem que isto efetivamente venha a desencadear a necessidade de prolatação da sentença ou decisão terminativa. Grosso modo, pode-se dizer que seu uso está relacionado apenas com atividades cartorárias e que não irão gerar decisão sobre o mérito do processo. Neste exemplo, percebam que logo após a distribuição inicial, o processo recebe o movimento de arquivamento e, em seguida, o movimento de desarquivamento. O uso incorreto do movimento de desarquivamento fará com que toda a produtividade atrelada ao processo seja desconsiderada. Nos casos em que efetivamente haverá atuação da unidade judicial e do magistrado para análise e decisão do pleito, o movimento correto a ser utilizado é o de reativação, não o de desarquivamento. Como exposto na consulta formulada ao CNJ, o movimento de reativação faz com que o processo retome a sua regular tramitação e passe a ser considerado como pendente. Já o movimento de desarquivamento não retoma a pendência ao processo que foi arquivado ou baixado definitivamente. Dessa forma, os processos que efetivamente devem retomar a tramitação para a realização de atos processuais, como audiências e, principalmente, que ainda serão objeto de análise e terão sentenças prolatadas, devem voltar à tramitação com a utilização do movimento de reativação, pois é o movimento que o CNJ entende que faz com que o processo passe a novamente ser considerado pendente e, portanto, serão considerados para a geração de estatísticas de produtividade. Já para os casos dos processos que estavam arquivados ou baixados, mas que necessitam de juntada ou expedição de algum tipo de documento, certidão ou informação, deve-se utilizar o movimento de desarquivamento para a realização do ato e, em seguida, o processo pode novamente ser arquivado.
Então lembre-se, as tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário são de observância obrigatória pelos tribunais de todo o país. É por meio delas que os indicadores e estatísticas são padronizados para todo o Brasil. O seu uso é necessário para que a produtividade de sua unidade judicial possa ser corretamente aferida tanto pelo TJPR como pelo CNJ.